Olá, meus queridos quarenteners. Hoje estamos aqui mais um dia, dessa vez para falar sobre o novo ministro da Saúde. Faz já um tempo que me fizeram essa pergunta: quem é o novo ministro da Saúde? Nelson Tate? Ninguém nunca ouviu falar dele. Nelson Tate, Nelson Take, não sei pronunciar o nome dele. É, Então hoje a gente está aqui para descobrir um pouco mais sobre ele. Como vocês sabem, ele assumiu faz pouco tempo, no lugar do Mandetta, que tinha algumas tretas aí com o nosso governo Bolsonaro. Enfim, e vamos tentar descobrir um pouquinho sobre o passado dele, quem é, o que ele faz, enfim. Então ele é formado em medicina pela UFRJ, mentira, pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fez residência médica no Hospital de Ipanema em 1987, e residência em oncologia clínica pelo Instituto Nacional do Câncer em 1990. Em 98, ele concluiu MBA em Administração de Saúde pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora sim o FRJ. Em 2006, ele também concluiu MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Fez um mestrado em Avaliação Econômica para alguma coisa de tecnologia em saúde, estranho o nome, pela Universidade de York, no Reino Unido. Fundou o grupo Clínicas Oncologias Integradas, Clínicas Oncológicas Integradas, perdão, em 1990 e foi presidente até 2018. Em 2009 fundou a organização não governamental COE, Instituto de Gestão, Educação e Pesquisa, da qual ele é presidente pro bono. Ele é sócio da Tate e Tate Healthcare, empresa em que ele presta apoio à gestão à saúde, diretor executivo da Med Insight. Não é mais diretor executivo da Med Insight, se eu não me engano, e eu já verifiquei também nos registros que ele é sócio da Tate Healthcare. Antes de assumir ministro, não sei como ficou agora. Uma informação que eu acho importante é que ele atuou como consultor informal na campanha do Bolsonaro em 2018. Ele tinha sido cotado para ministro da Saúde, e daí o Mandetta assumiu no lugar dele. Eu não sei o que fez dessa decisão particular ser tomada, talvez uma popularidade maior do Mandetta, enfim. Entre 2009 e 20, ele atuou como assessor do secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denizar Viana, de que ele já tinha sido sócio da MDI, Instituto de Educação e Pesquisa, que funciona entre 2009 e 2019. Eu também verifiquei isso e consta no CNPJ que foi dado baixa, então essa empresa não existe mais, mas ele é sócio. O Tate tem 6 filhos. Uma das filhas é diretora de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, uma coisa que é sempre importante você manter em mente, porque ele é o ministro da Saúde, tem alguém num hospital muito importante. A gente precisa sempre ver se não vai ter nenhum conflito de interesse, né? Precisa manter sempre. é, Ficar inspecionando, né? Nesse nosso governo, quem favorece os filhos ou não. Mas o que acontece? O Tate, ele substituiu o Mandetta, porque de acordo com o Bolsonaro não haveria um alinhamento entre o Mandetta e ele, ou seja, o Bolsonaro. É, o que é uma coisa curiosa, porque de início havia, e então o Mandetta começou a bater de frente com o Bolsonaro, falando que precisa ter o confinamento, e esse confinamento precisa ser respeitado, ele precisa ser um confinamento horizontal, ou seja, todo mundo por igual. O que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria, de início, fazer um isolamento vertical, que seja, tipo assim, isolar só as pessoas idosas, as pessoas do grupo de risco, e não isolar o resto, a vida segue normal. Acontece que essa ideia não funciona. E não funciona por alguns motivos. Muita gente mora com os pais, mora com os avós, ou precisa visitar os pais, os avós, para ajudar
as pessoas, mesmo que assintomáticas, ou seja, elas estão carregando o vírus em si, elas podem ir de uma casa para outra, não saber que estão contaminadas. Tem pessoas de fato que não demonstram sintomas quando estão infectadas com o Covid-19, ou vão apresentar esses sintomas tardiamente, ou seja, eu estou aqui contaminado faz 5 dias e vou apresentar meu sintoma no sétimo, oitavo dia. Então, durante esse tempo, eles podem estar passando o vírus. Outra coisa tem pessoas que não têm a opção de não estar em casa com um pai, um avô ou alguém, de repente, que seja mais novo, num grupo de risco. Não existe essa opção para essas pessoas, porque elas moram lá. E outra coisa que, bom, e esse grupo não é pequeno, né? Milhares, milhares, milhões de pessoas no Brasil têm essa situação. Fora as pessoas que moram em pequenas casas, principalmente as pessoas com uma renda menor, moram muitas pessoas na mesma casa. Então, assim, não existe, na realidade brasileira, isolar. E o outro problema mesmo, já foi comprovado em vários países por observação, que mesmo pessoas que não estão no grupo de risco acabam evoluindo para um caso de fatalidade. Acabam morrendo por causa do Covid-19. Não se sabe exatamente o que levou a isso, uma fragilidade, mas não necessariamente aquela pessoa saiba que está no grupo de risco, ou não necessariamente apresenta alguma condição especial que levaria ela a estar no grupo de risco, ela simplesmente vai lá e falece, devido às complicações do vírus. Bom, então o Bolsonaro queria esse isolamento horizontal, o que acabou sendo um problema entre ele e o Mandetta. Só que essa é minha teoria, de que o Bolsonaro, na verdade, além de ele ter esse problema, o maior problema dele com o Mandetta era uma questão de ego. O Mandetta começou a ter muito mais proeminência durante a pandemia e começou a ganhar notoriedade, começou a ganhar muito mais popularidade entre as pessoas, e era ele que falava, as pessoas iam entrevistar ele, a mídia entrevistar ele, os meios de comunicação queriam saber o que o Mandetta tinha para falar e mostravam muito o Mandetta, e o Bolsonaro acabou ficando em figura de trás, acabou ficando como coadjuvante nisso tudo, e ele não gostou. Tanto que tem várias falas em que ele fala, olha, o Mandetta tem que ser mais humilde, não sei o que lá, e blá blá blá, porque o Bolsonaro achou que o Mandetta estava se expondo muito, aparecendo muito, e ele de menos, e como a gente sabe, o Bolsonaro gosta de ter o holofote. Seja do jeito que for, ele gosta de aparecer naquela figura de bonachão, de manda-chuva, enfim. O novo ministro da Saúde parece ter as competências técnicas necessárias, devido à observação de alguns comentários dele, devido a alguns discursos dele, deu para perceber que assim ele parece ser um médico mais gestor, no sentido de que ele tem trabalhado muito com gestão de hospitais, gestão de saúde, gestão de tecnologia, mas pouco prática. Eu vou tentar pôr aqui uns exemplos. Dirigiu para o hospital de retaguarda do governo que fica ali na Milton Lins. E ainda nessa... O ministro não sabe colocar a máscara, olha só essa. Olha aí, colocando errado a máscara. Do compromisso com o CNA, O ministro da Saúde não sabe colocar uma máscara. Aliás, a Daniela Branches acompanha essa visita, já está pronta. Só que aqui vai a questão curiosa. Faz pouco tempo, de acordo com uma matéria da BBC, da BBC, ele disse, o Nelson Take, isso é uma matéria do dia 16 de abril. Outro texto chamado Covid-19, como conduzir o sistema de saúde no Brasil, o Nelson Take diz que o isolamento horizontal, ao contrário do que defende o Bolsonaro, é a melhor estratégia para o momento. Ele diz, como exemplo, sendo real a informação que a maioria das transmissões acontecem a partir de pessoas sem sintomas, se deixamos as pessoas com maior risco de saúde, com maior risco de morte pela Covid-19 em casa e liberarmos aqueles com menor risco para o trabalho, com o passar do tempo, teremos pessoas assintomáticas transmitindo a doença para as famílias, para as pessoas de alto risco que foram isoladas e ficaram em casa. O ideal seria um isolamento estratégico ou inteligente, o que eu acabei de falar.
E em outra matéria, que é do G1 da Globo, de faz pouco tempo também, dia 30 de abril, o ministro da Saúde, Nelson Tate, diz nessa quinta-feira, dia 30, que não é possível iniciar a liberação de isolamento social diante da curva de mortes provocadas pelo coronavírus, em franca ascendência. Ou seja, ele dá também uma declaração dizendo que, ele já defendia o isolamento horizontal antes, e outro, ele defende agora a permanência desse isolamento horizontal, porque não tem como liberar as pessoas, porque o Brasil está numa curva quase que reto para cima. Os casos estão se multiplicando muito rápido no Brasil, as pessoas morrendo estão aumentando, o que 500 por dia. Não tem espaço mais para enterrar as pessoas tão rápido, estão sendo abertas valas comunitárias no Brasil, que é tipo assim, você cava um monte de cova, enfia o pessoal dentro, tampa e é isso. Às vezes não pode nem ter um rito funerário ali, porque vai causar aglomeração, as pessoas vão se contaminar e vai ser pior ainda. Então, assim, isso reforça a minha tese de que o Bolsonaro só tirou Mandetta por uma questão de ego. Porque se você for ver a posição do Nelson Tate, tanto antes quanto após a posse dele, é a mesma. É manter o isolamento horizontal porque não dá para liberar o vertical. Enfim, essas são algumas das coisas que a gente dá para falar sobre o Nelson Tate. Assim, eu não conheço ele pessoalmente, obviamente, mas assim, essas falas atrapalhadas dele demonstraram um lado que ele parece ter pouca prática no campo de medicina. Não estou falando que ele seja um mau médico, que ele não conheça as coisas. De fato, parece ter sido uma indicação que tem um cunho bastante técnico, no sentido que ele tem experiência suficiente em gestão de saúde para assumir o ministério. A gente tem que levar em conta que ele já fazia campanha para Bolsonaro antes de ser cotado do ministério, que é uma coisa sempre boa de se manter em mente. Bom, e por fim, eu acho que é isso o que eu tenho para falar por ele. A gente viu um pouquinho do passado dele. Ele parece de fato ser uma indicação técnica, ele tem o cunho para assumir um ministério. Parece ter pouca prática, portanto, algumas ações dele recentes, algumas falas atrapalhadas. E ele mantém uma posição muito parecida com o Mandetta. Por fim, é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por assistirem. Se vocês gostaram dessas informações, ou se não gostaram também, dá um like, clica, compartilha. Ajuda bastante o canal, ajuda bastante a difundir um pouco as informações pra gente saber quem são as pessoas do nosso governo. Enfim, outros vídeos se vocês quiserem assistir também. Todos aqui no canal, dá pra compartilhar, curtir também. Se inscrever no canal ajuda bastante a gente. Então, é isso. Valeu por assistir e até a próxima.